Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é a aula de número 21 e hoje nós vamos aprender um pouquinho como que o Angular CLI estrutura um projeto de Angular 2. Essa aula vai ser um pouco mais teórica e a gente vai passar por todos os diretórios que o Angular CLI cria para poder ver o que cada diretório, o que cada arquivo faz, para a gente poder aprender o que a gente consegue fazer ou não com um projeto criado pelo Angular CLI. Em primeiro lugar, quais seriam as vantagens de se utilizar o Angular CLI do que utilizar aquele repositório de Quick Start que tem na documentação do Angular I/O? Quando a gente cria um projeto com o Angular CLI através do comando ngnew, nome do projeto, ele vai criar o diretório, então ele cria a pasta com todos os arquivos. Entre os arquivos nós temos a página index.html, que é a página principal do projeto, nós temos todos os arquivos TypeScript iniciais, e isso inclui aquele arquivo app.component.ts, .html, .css e o .spec.ts, que são os arquivos do Jasmine para testes unitários. Então nós temos toda essa estrutura pronta. Além disso, nós também podemos utilizar aqueles comandos do ngComponent ou gservice, ou seja, para gerar componentes, serviços, interfaces, enums e etc. E esse comando ele também cria o arquivo. Se for um component, como a gente viu, ele também vai criar o .ts, o .css, o .html e o .spec.ts. Isso permite com que a gente crie os arquivos e os módulos, os subdiretórios dentro do nosso source, de modo que a gente consiga organizar melhor o projeto, seguindo também as boas práticas do Style Guide do Angular 2. Querendo ou não, já são 4 arquivos que são criados, e isso nos faz economizar alguns segundos do que se a gente fosse criar todos esses arquivos manualmente. Além disso, o projeto do Angular CLI e também aquele Quick Start, que a gente pode fazer download do próprio repositório da Google, ele tem um arquivo package.json. O que isso significa? Diferentemente do Angular 1, o Angular 1 era só a gente criar um index.html, colocar o JavaScript do Angular 1, pegar do CDN mesmo, colocar o import no nosso HTML e a gente já conseguia trabalhar com o Angular 1 dessa forma. O Angular 2, ele mudou muito, né? Além de ter mudado toda a parte de framework, mudou também a forma com que a gente cria os projetos. Agora os projetos são baseados no NPM, isso significa que são projetos Node.js. Mesmo que a gente não vá utilizar o Node no servidor, mas a estrutura do projeto em si é toda baseada num projeto Node, por isso que nós temos um package.json. E o Angular CLI, ele já coloca todas as dependências bonitinhas do jeito que a gente precisa dentro desse arquivo também. E depois que a gente executa o ngnew ou até mesmo o nginit, como a gente já viu em aulas passadas, ele vai executar também o npm install para executar todas as bibliotecas. Além de toda a parte de estrutura de projeto e arquivos iniciais, o projeto Angular 2, criado com o Angular CLI, ele também já vem todo preparado para a gente colocar código de testes unitários e em testes de integração. Para isso, o Angular CLI utiliza 3 ferramentas, 3 bibliotecas. A primeira é o Jasmine, que é para testes unitários. A segunda é o Protractor, que é para testes de integração, que a gente viu também na aula passada como executar esses comandos, e o Karma também, que vai ajudar a executar todas as linhas de código de teste, e com isso a gente vai poder verificar também compatibilidade de browser, e além disso o Karma também tem relatório de code coverage, ou seja, qual a porcentagem do nosso código que está sendo testado ou não, entre outras ferramentas. E além de tudo isso, quando a gente cria um projeto com o Angular CLI, ele também já inicializa um repositório Git e já faz aquele primeiro commit. Agora, caso você vá utilizar SVN ou qualquer outro controle de versão, o primeiro commit ou o primeiro check-in você vai ter que fazer manualmente. E além de ter toda essa estrutura pronta, porque o legal disso é que a gente pode começar a focar no desenvolvimento, não precisa ficar se preocupando com esses detalhes, o Angular CLI também fornece comandos para a gente poder fazer o build da aplicação depois, porque o que está dentro da pasta source é apenas o nosso código fonte, identado, bonitinho, organizado em subdiretórios, em módulos e etc. Para o usuário final, não precisa nada disso. A gente quer apenas ter um arquivo JavaScript com um arquivo HTML, que o usuário vai abrir a página e vai estar tudo ali para ele disponível, tudo minimizado, obfuscado, conforme manda o figurino. E o Angular CLI também fornece isso tudo para a gente. E como curiosidade,
o Angular CLI utiliza essa ferramenta aqui por baixo, que é o Ember CLI. Então é essa ferramenta que faz tudo pra gente, a criação de diretórios, deixa o build tudo preparado, tudo certinho. Então é como se o Angular CLI fosse uma extensão customizada para projetos Angular 2. Vale a pena dar uma olhada aqui também para ver o que pode ser feito ou não. Então essa é a estrutura de diretório que é gerado para a gente quando a gente cria um projeto com o Angular CLI. E eu deixei uma colinha também nos slides, caso depois vocês queiram voltar aqui e verificar alguma coisa também. Então nós temos aí alguns diretórios. O primeiro deles é o config. Se a gente for olhar dentro desse diretório, nós temos arquivos de configuração do Karma. Então aqui está utilizando o Jasmine, está utilizando o framework do Angular CLI, tem alguns plugins do Karma que são utilizados aqui. O browser inicial que está configurado para ser inicializado é o Chrome. O arquivo a ser carregado, que é o source test, se a gente for olhar dentro desse arquivo aqui, nós temos que... Nós vimos esse arquivo na aula passada, que ele carrega todos os arquivos spec.ts que estão aqui dentro do source, o tipo de relatório que vai gerar, como por exemplo a quantidade de código que está sendo testado ou não, a parte de code coverage, entre outras informações aqui. Então, se você precisar trabalhar, se você for utilizar essa parte de testes que já vem configurada no projeto e quiser modificar esse arquivo, então dê uma olhada no próprio Karma e veja quais são as opções que você pode configurar. Essa parte aqui em si não tem configuração específica para o Angular 2. Isso aqui seriam configurações específicas do próprio Karma. Além disso, nós temos também as configurações do Protractor. Novamente, o Protractor é uma outra biblioteca, então para configurações customizadas, também dê uma olhada no que você pode fazer aqui ou não. Então, basicamente, o que fala aqui é um timeout para os scripts, quais são, de onde carregar as especificações. Essas especificações ficam todas aqui dentro desse diretório E2E, que é de testes end-to-end, testes de integração. Então vai carregar aqui o teste básico, então aqui a gente pode colocar mais testes também. Qual que é o browser, qual que é o framework que está utilizando, então eu utilizo o Jasmine, qual que é o link que vai carregar, e tem outras configurações também. Enfim, o Protractor também é uma biblioteca de testes, então caso você queira fazer alguma customização nesse arquivo também, dê uma olhada no que o Protractor faz ou não faz, o que você pode fazer aqui dentro ou não para customizar o projeto do jeito que você precisa. Isso se você for utilizar todas essas ferramentas de testes que o projeto já traz configurado para a gente. Caso você não vá utilizar testes, né, o que não é recomendado, então não precisa mexer nesses arquivos aqui. E além disso, nós temos dois outros arquivos, um que é um arquivo de ambiente, que fala que o ambiente de dev não é produção e o ambiente de produção é ambiente de produção. Esses arquivos, eles podem ajudar depois na parte de build. Aquelas issues abertas do Angular CLI tem vários pedidos de enhancements também, de melhorias, e você pode adicionar as suas flags dentro desses arquivos para depois fazer alguma coisa ou não na hora de fazer o build. Atualmente, nós estamos em agosto de 2016, então atualmente esse módulo de extensão para você conseguir sobrescrever algumas informações do build do Webpack ainda não estão disponíveis. Mas o próprio time do Angular CLI tem essa ideia de disponibilizar isso, e aí sim nós poderemos adicionar mais flags aqui e poder customizar o build de acordo com a necessidade de cada projeto. Um outro diretório que é criado é o diretório de dist, que é o diretório de distribuição, que é onde vai ser gerado o build da aplicação. Nós vamos ver na próxima aula toda essa questão de build, então a gente pode ver um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo vídeo. Depois nós temos o diretório de integração, de teste de integração, que é esse E2E, que nós já falamos na aula passada e nós já também falamos hoje quando nós vimos o pacote de config. Depois nós temos o diretório de Node Modules, é aqui dentro onde ficam todos os pacotes do NPM, isso significa todas as bibliotecas e dependências que nós precisamos instalar no nosso projeto já vieram no package.json, porém
Se a gente precisar de instalar mais alguma biblioteca, por exemplo, um Bootstrap, ou um Semantic UI, ou até mesmo um Material Design, nós vamos adicionar a dependência no package.json, que eu já falo para vocês um pouquinho mais sobre isso. Executa o comando do npm install, né, ou faz o npm install com a flag do save para já atualizar o package.json e fazer a instalação no Node Modules automaticamente. E a biblioteca que a gente precisa adicionar no projeto também vai ficar dentro desse diretório. E por padrão, ele também é ignorado pelo Git. Esse diretório atualmente ele tem mais de 60 megas, então realmente não tem necessidade de colocar ele no controle de versão, porque se a gente subir do jeito que está aqui, esse Node Modules é ignorado, mas todas as informações estão aqui no package.json. Então a gente pode fazer o checkout ou clone ou fork desse projeto para o nosso computador e só executar o npm install de dentro do diretório do projeto para que tudo isso aqui seja instalado dentro do Node Modules. Além disso, também tem um diretório chamado public, que é um repositório genérico, ele só tem um arquivo npm ignore. Aqui dentro desse diretório a gente pode colocar imagens para nossa aplicação, enfim. Temos o diretório source, que é onde fica o código-fonte da nossa aplicação, e é dentro desse diretório onde nós vamos focar esse curso, que é a parte principal, que é o desenvolvimento da aplicação em si. Como eu falei para vocês, o Angular CLI ele já gera todo o código inicial e é aqui que nós vamos gerar os nossos componentes, serviços, pipes, diretivas e etc. Tem também o arquivo do Angular CLI.json, que é um arquivo de configuração do projeto gerado pelo Angular CLI. Então, por exemplo, para a gente adicionar um Bootstrap ou um CSS no nosso projeto, a gente vai adicionar as configurações dentro desse arquivo. Nós também vamos ter uma aula só para falar sobre isso. E se a gente for dar uma olhada aqui, nós temos a versão do Angular CLI utilizada nesse projeto, o nome do projeto, qual que é o arquivo principal da aplicação, o arquivo do TypeScript config, se tem algum add-on, se tem aqui configuração do protractor, configuração do karma também, e os defaults. Esse projeto, ele tem o código-fonte dele dentro do source, o prefixo é o app, então é aqui dentro que está todo o código-fonte realmente da nossa aplicação. Nós estamos utilizando o Sass aqui e umas outras configurações aqui também de carregar a parte de roteamento conforme a necessidade, não carregar tudo de uma vez. Mas depois, mais para frente do curso, a gente vê essa parte de roteamento também. E aqui dentro desse apps é onde a gente coloca o source de um JavaScript adicional ou de um CSS adicional. Porque se a gente for olhar dentro do nosso index.html aqui, vocês vão ver que não tem nada. Tem um meta charset, que vai carregar esse próprio index.html. Tem esse meta de viewport, que é para aplicações mobile também. Um ícone de favorito, que é quando você abre a aba e aparece aquele íconezinho. A tag da aplicação de root, que a gente já viu isso aqui no curso antes. O selector do app component é o app root, portanto, ele também é utilizado aqui. Ou seja, não tem porte nenhum, tudo é feito dinamicamente. Então, se a gente precisa adicionar alguma coisa, a gente adiciona uma configuração aqui, que nós vamos ver daqui a 2 aulas, e tá tudo certo, funciona. A gente não precisa fazer modificações manuais aqui dentro do nosso index.html. E por último, tem um arquivo tslint.json também, que só tem algumas configurações para fazer o lint da aplicação seguindo o style guide. Nada demais também não tem necessidade de fazer modificação nesse arquivo. E depois nós temos a estrutura do código-fonte em si. Se a gente for olhar aqui o que tem dentro desse source, nós temos o index.html, que a gente acabou de ver, tem esse main.ts, que é o arquivo que vai fazer o bootstrap da aplicação, tem esse index.ts, que vai fazer um export de todos os módulos, todos os arquivos. Nós temos o polyfills. Os polyfills são bibliotecas auxiliares para ajudar no projeto. Aqui vocês podem ver que tem vários imports aqui do core.js e aqui tem várias funcionalidades do próprio ECMAScript 2015 e também do ES7. O que isso faz na verdade?
Como a gente está utilizando o código TypeScript no nosso projeto, todo esse código TypeScript ele vai ser compilado em código ES5, que é a versão do JavaScript que hoje é suportada por todos os browsers. A versão do ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015 ainda não é 100% suportada por todos os browsers. Então, como a gente já consegue utilizar essas funcionalidades como promises e algumas coisas do ECMAScript 6 e até do ECMAScript 7 também, nós precisamos ter um deparo. Como essas funcionalidades não estão disponíveis no ECMAScript 5, essa biblioteca ajuda a gente a emular essas funcionalidades numa versão mais antiga do JavaScript. Então é basicamente isso que faz. Então os polyfills, sempre que vocês verem esse termo de polyfills, é como se fossem bibliotecas auxiliares. Tem esse tsconfig aqui também, que já estava disponível nos outros projetos, então tem algumas configurações do TypeScript também. A gente escreve código ECMAScript 2015 e compila para ECMAScript 5. E tem o typings também, que tem algumas declarações aqui. Antes a gente tinha um arquivo do typings, isso foi removido com a versão do Webpack para o Angular CLI. O typings é um arquivo gerenciador para TypeScript. E o que isso significa? Por exemplo, se por algum motivo você precisar utilizar o jQuery no projeto, o TypeScript não entende o jQuery. Então você precisa de uma biblioteca auxiliar que faça essa tradução do jQuery para o TypeScript, ou vice-versa. E antes a gente colocava tudo nesse arquivo do typings, agora não, a gente instala através de um pacote do NPM também, que a gente vai ver um exemplo daqui a 2 aulas de como fazer isso, e automaticamente é carregado, não precisa mais fazer tanta configuração. E já que a gente falou de Jasmine, Karma, Protractor, Typings, TypeScript, Angular, isso nos traz ao package.json, que é o arquivo que tem todas as configurações e a listagem das bibliotecas que nós vamos precisar para o nosso projeto. Dentro desse arquivo, vocês vão ver 2 seções. A primeira é sobre as dependências e a segunda são as dependências de desenvolvimento. Então, nós temos os dependencies e os dev dependencies. Qual que é a diferença entre um e outro? As dependências são todas as bibliotecas que nós precisamos para executar o projeto, para conseguir rodar o projeto em produção. Como esse é um projeto Angular, então é óbvio que a gente precisa da biblioteca, do framework do Angular para a gente executar. E as dependências de desenvolvimento são todas as bibliotecas e frameworks que a gente precisa para executar o projeto enquanto desenvolvimento. Esse projeto, por exemplo, já falei para vocês sobre o Karma e já falei sobre o Protractor, que são bibliotecas de testes. E como a gente está utilizando o TypeScript para poder desenvolver o nosso código-fonte, é claro que a gente também precisa de TypeScript. Porém, depois que a gente faz o build do projeto, a gente não precisa mais de TypeScript, porque o código vai ser compilado para ECMAScript 5. A gente não precisa de biblioteca de testes, porque os testes são internos do time de desenvolvimento. O que a gente só precisa para executar o projeto é o Angular e suas dependências. Na parte de dependências, nós temos o Angular e o próprio Angular 2 tem os seus módulos. Então, o core é a parte principal do framework, que tem os decorators, components, services e etc., que nós podemos utilizar no nosso projeto. O módulo common, ele tem serviços, pipes, diretivas comuns que eu falo é o ngIf e ngFor, que a gente vai ver no próximo módulo. Nós temos o compiler, é o código que consegue entender o template, converter o código que vai fazer a aplicação ser executado. Esse pacote acaba ficando abstraído para a gente, porque a gente codifica de uma forma e o Angular traduz para uma outra forma. Eu vou falar isso para vocês também no próximo módulo, quando a gente for falar sobre diretivas. O Forms, que tem toda a parte de formulário. O Platform Browser, que tem toda a parte, o código relacionado à manipulação de DOM. Então, a gente está escrevendo código TypeScript, a gente está escrevendo alguns templates em HTML. Mesmo assim, quando a gente utiliza uma diretiva dentro de um template, dentro de um código HTML, aquele código precisa ser traduzido e é óbvio que vai ter a manipulação de DOM para poder renderizar o resultado na tela. Então, é o Platform Browser que faz isso para a gente. O Platform Browser Dynamic contém um código utilizado para poder fazer o bootstrap da aplicação
E se vocês forem ver na documentação do Angular.io, também tem vários exemplos para o Plunker. Então tem código de suporte para o Plunker também. E tem o módulo do HTTP, que fornece o cliente HTTP, que é o que permite que a gente faça chamadas AJAX ou REST para um servidor. Então tem essa parte de integração com o servidor. E o pacote de router, que é a parte de roteamento, para você mudar de uma página ou não, carregar um template ao invés de outro, entre outras coisas. E depois tem as dependências também, de novo, são os polyfills, são as bibliotecas auxiliares que vão adicionar funcionalidades para a nossa aplicação. Nós temos o CoreJS, que é uma biblioteca que vai permitir compatibilidade de funcionalidades do ECMAScript 6 e 7, que a gente já pode utilizar no nosso projeto Angular 2, e que essa biblioteca traduz, ou seja, vai emular essas funcionalidades em código do ECMAScript 5. Nós temos o Reflect Metadata, que é o que permite a gente utilizar os decorators. Para o pessoal que vem do Java e do C#, nós chamamos isso de anotações. E é essa biblioteca que permite a gente utilizar essas anotações no código. O RxJS, essa é uma outra biblioteca da Microsoft, que é uma extensão da especificação dos observables, ou seja, programação assíncrona. É chamado de extensões reativas para JavaScript. Essa biblioteca nós vamos utilizar também no nosso projeto, principalmente na hora de fazer a integração com o servidor, chamadas AJAX. A gente pode utilizar as promises do próprio ECMAScript 6, mas o RxJS tem umas funcionalidades muito interessantes que eu vou mostrar também para vocês mais tarde no curso. Tem essa outra biblioteca do TS Helpers, que ela permite fazer uma otimização do código TypeScript. A forma que o código é compilado, tem certas partes que vão ser duplicadas. Então essa biblioteca tira essa duplicidade, é apenas isso que ela faz. Então por isso que a gente também precisa dela. E o ZoneJS, que também é uma extensão para tarefas assíncronas. Essas tarefas assíncronas são chamadas de zonas, por isso o nome do framework. Então todas essas dependências são que nós precisamos para executar o projeto. Quando a gente fizer o build de produção, o código-fonte específico de todas essas bibliotecas vão ser incluídas no nosso build final. Então, elas vão estar lá presentes também. E depois disso, nós temos as dependências de desenvolvimento. Basicamente, nós temos o Jasmine, o Karma e o Protractor, que é a parte de testes da aplicação. Vocês podem também ver a descrição com mais calma do que cada um faz. Além disso, nós precisamos do typings, do Jasmine e do Protractor também, porque nós estamos utilizando TypeScript, então nós precisamos traduzir esse código para TypeScript também. Nós temos o Angular CLI, porque é a ferramenta que nós estamos utilizando para gerenciar o projeto. Nós temos o CodeLyzer, que é uma ferramenta de lint para o Angular 2. E nós temos também o TSLint, que é para a ferramenta de lint do TypeScript, então é isso que permite a gente executar aquele comando nglint no nosso projeto. E além disso, nós temos o TS-Node, que é um módulo do TypeScript para o Node, e o próprio TypeScript, que a gente precisa também para executar o projeto. Essas basicamente são as bibliotecas de dependências de desenvolvimento, além das dependências do Angular, que a gente já falou também. E é claro que a gente também pode adicionar outras bibliotecas no nosso projeto, como um Bootstrap, um ngSemantic, etc. E a gente vai ter uma aula para falar sobre isso também, e eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente atualiza o package.json e todos os outros arquivos de configuração na hora de adicionar essas bibliotecas. Tudo isso que eu falei para vocês hoje está disponível na documentação. Na documentação do Angular.io, que é a própria documentação do Angular, então ele explica passo a passo com detalhes o que cada biblioteca, o que cada módulo do Angular 2 faz, e também tem a documentação do próprio Angular CLI. Essa é uma dica que eu dou para vocês: desenvolvam um costume de sempre consultar a documentação, porque o mais importante é isso, é sempre aprender coisas novas e se divertir enquanto a gente trabalha, né? Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que o código-fonte do curso está disponível no GitHub e todo o material de apoio, os slides que eu mostrei hoje com os detalhes, estão disponíveis também lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!